Paz, povo de Deus, Nilton Revair com mais um vídeo do Vigilantes da Torre com o título Vencendo Cada Dia o Veneno da Hipocrisia. Meus amados irmãos, sempre na caminhada de Jesus, durante o seu ministério, ele sempre teve um embate, um único embate. E esse embate que ele tinha era justamente com os fariseus, saduceus e demais religiosos. Por que ele tinha esse embate? Por causa da religiosidade deles? Não. Pela forma que eles oravam? Não. Porque era certo ou errado ser judeu, né, membro da igreja do judaísmo? Não. O embate maior de Jesus com eles era com respeito à hipocrisia demonstrada. Exatamente, hipocrisia. O fator que faz com que as pessoas falem uma coisa e atuem completamente diferente daquilo que falam. Demonstram uma face e, na realidade, começam a apresentar ou agir de forma completamente diferente daquela face demonstrada. E assim era eles. Eles demonstravam uma religiosidade, uma santidade, uma postura inabalável que não possuíam. Tanto que o capítulo 23 de Mateus é o texto célebre que você vai ver, o texto clássico da grande reprimenda que Jesus dá neles, dizendo a eles: ai de vós, fariseus hipócritas. E aí ele começa ali nesse capítulo elencar, enumerar, né, as coisas que eles faziam. Tinham prazer em ser chamados de mestre, tinham prazer em se reunir nas praças e orar para todo mundo ver que eles estavam orando. Mas, irmão, é pecado orar em público? Não, não é pecado orar em público. O pecado está em você demonstrar, querer aparecer por intermédio daquilo que você está fazendo. Eu conheci inúmeros cristãos assim, que para mostrar para as outras pessoas que eles tinham alguma coisa, ou que eles eram verdadeiramente homens de Deus, eles partiam para qualquer coisa. E muitas das vezes o que acontecia? Ao invés de glorificar ao nome do Senhor, eles levavam vergonha ao Evangelho. Então era esta a maior reprimenda de Jesus. E ele nos aconselha e nos leva a sermos o mais verdadeiro possível. Inclusive em João capítulo 8, versículo 32, temos o célebre texto de Jesus nos dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós não amamos mais a mentira, nós nos desprendemos daquilo que é mentiroso, nós vivenciamos uma vida de verdade. E infelizmente, muitos de nós, cristãos do século XXI, estamos caindo na hipocrisia. Na hipocrisia por viver na dualidade, de na igreja mostrarmos ser uma coisa, na convivência diária outra. O cristianismo vivenciado dentro das nossas quatro paredes não é o mesmo cristianismo vivenciado em casa, no trabalho, na escola. Muitas das vezes em casa, no trabalho, na escola, esse cristianismo desaparece, esse cristianismo some. E é esta a grande preocupação. Porque pessoas estão pensando que vai ser os grandes pecados que nos impedirão de chegarmos na presença de Cristo naquele glorioso dia, e não vai ser somente os grandes pecados. Os pequenos, acumulados um após o outro, formarão uma grande barreira contra nós. O Senhor, usando Isaías, diz:
O que faz a divisão entre vós e a mim são os vossos pecados, e que encobrem o rosto do Senhor para conosco. Nossos pecados. E quando ele fala pecado, ele não enumera, não generaliza em grau de pecadinho, pecado, pecadaço. Pecado para Deus é pecado. Se você contar uma mentira, e se você puxar de uma arma, atravessar a rua e der um tiro e matar alguém, para Deus o peso é o mesmo. Nós temos a maioria das vezes o sentimento de graduar pecado, né? Ah, isso aqui é mais leve, isso aqui é mais pesado. Ah, isso aqui passa batido, isso aqui é o farelinho. E com Deus não tem esse farelinho. Com Deus pecado é pecado. Aquilo que aflige, que ataca a santidade de Deus, pode ser do tamanho de um grãozinho de arroz, ou assim como pode ser do tamanho de um jumbo ou de um elefante. É pecado. E a hipocrisia está arrastando a muitos. Como é que o hipócrita nos dias de hoje age? Primeiro, ele aparenta aquilo que ele não é. Por quê? Porque ele precisa da opinião das outras pessoas. Ele precisa do aplauso, do afago nas costas, do tapinha nas costas das outras pessoas, dos elogios das outras pessoas. E ele não está nem um pouco interessado de o que Deus está achando da vida dele. Então ele aparenta aquilo que não é. Em segunda instância, né? Muitas das vezes o hipócrita ele inveja aquele que tem coragem de fazer algo, seja para o bem ou seja para o mal. Aquele que faz para o bem, ele inveja, e aí então ele se levanta como oposição, murmurando, falando mal, criticando. E naquele que o faz para o mal, ou seja, pecando, ele também se levanta contra, com inveja, para apontar aquele pecador. Mas não é porque ele quer justiça, não. É porque ele quer saber o que a liderança vai fazer com respeito àquele pecador. E se no caso não fizer nada, ele também tem o direito de fazer a mesma coisa. Um exemplo nítido e clássico, já lhes dou. São aqueles típicas crianças, ou seja, eles cresceram com aquela vibe das crianças, que vê o irmãozinho fazendo uma arte. Aí ele vai correndo e conta ao pai: pai, mãe, fulano está fazendo tal coisa. Aí se o pai e a mãe xingam o fulano, ele sai dando risadinha assim: peguei. Agora se o pai chega e diz assim, o pai ou a mãe chega e diz assim: deixa, larga teu irmão. Ele grela os olhos do tipo: opa, isso daí eu também posso fazer. Porque se me repreenderem eu vou dizer: fulano também fez. Então é assim a mentalidade de um hipócrita. Ele pensa desta maneira, né? Ele julga sempre cometendo algo pior. Olha para alguém que pecou e... miserável. Aí se o pastor anuncia disciplina, então, nossa, ele fica faceiro. Sai contando para todo mundo. Tu viu que fulano tomou disciplina? Tu viu que fulano tomou disciplina? Tu viu que fulano tomou disciplina? Alegre. Viu a justiça. Mas não é porque ele ama a justiça. Mas é porque ele ama julgar os outros fazendo coisa pior. A diferença é que aquele que teve a sua sentença decretada, o pecado dele foi revelado. E o hipócrita, o pecado dele ainda não foi revelado. Está em oculto. Então,
tá tudo certo. Vamos levando a vida, né? Com isso, eles sempre exigem justiça alheia para os outros, não para si, né? Eles não pedem justiça pelos outros, sempre justiça, no caso, para os outros, para que os outros sejam punidos. É triste, meus irmãos, é triste. Dependendo do grupo que essas pessoas se inserem, ou elas se aliam, ou elas se levantam contrárias. Se esse grupo é iguais, ou seja, pessoas que pensam como ele, viram aliado, formam um clã, aquela coisa de resistência. E muitas das vezes esse grupo é um problema para os pastores, é um problema para a igreja. Se o grupo que eles se inserem, né, não pensa como ele vira resistência, ele fica contrário a esse grupo. Bate contra. Para ele tudo está errado. Para ele não é assim. E o hipócrita, ele tem uma coisa que o acompanha, a soberba. Sempre os outros estão errados. Sempre os outros estão falhando e nunca a falha está nele. O examine-se o homem a si mesmo não existe para ele. Sempre o erro está nos outros. Que Deus nos defenda disto. E por que surge a hipocrisia? Porque não cumprimos Efésios capítulo 4, versículo 25, que nos diz o seguinte, né? Cada um de vós abandonai a mentira e falai a verdade, cada um com o vosso próximo. É tão difícil olhar dentro dos olhos de alguém e dizer o que realmente pensa, dizer aquilo que realmente está sentindo. Que Deus nos defenda disso. Possamos ser os mais verdadeiros possível, para que verdadeiramente possamos ser cristãos lavados no sangue, remidos pelo Cordeiro e cidadãos do céu. Graça e paz, que Deus os abençoe. Não te esqueça, meu querido, de nos acompanhar aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações. Se quiser me seguir numa das minhas redes sociais, eis-las aí, Facebook e Instagram, pode nos acessar lá, né? Então, graça e paz, que Deus os abençoe.